Fala pessoal, boa tarde. Alexandre aqui, 9 de novembro, 4h13 da tarde. Conversinha clássica já antes de começar a aula. E hoje a gente segue com nossos estudos sobre geodésicas em superfícies, né? Tínhamos na aula passada definido os símbolos de Christoffel, escrevemos uma equação que mostrava que os símbolos de Christoffel dependem só dos coeficientes da métrica da superfície, né, em relação a uma dada parametrização. Você parametriza a superfície, os símbolos de Christoffel vão depender somente dos coeficientes da primeira forma fundamental e das suas derivadas. Foi levantada uma polêmica pertinente por um aluno, de fato, a fórmula que a gente apresentou no enunciado e como está no texto que a gente está seguindo está de fato incorreta, e o que a gente demonstrou em sala é a expressão correta e que a gente vai usar daqui para frente, tá bom? Então, só para a gente se alinhar, tínhamos definido o que eram os símbolos de Christoffel, né? Se você tem, vou dar uma lembrada rápida, se você tem uma parametrização de uma superfície regular e não degenerada, a gente podia ter um referencial canônico natural numa vizinhança de U ou de X de U, se você quiser pensar, que é o conjunto formado pelos vetores XU, XV e N, onde N é o campo normal que torna essa base uma base positiva para o R3-Ni, tá bom? Não é ortonormal, desculpa, né, mas é uma base, quer dizer, o último é ortogonal a esses outros dois. Esses caras não precisam ser unitários, em geral nunca são, e não precisam ser ortogonais também, né? Um pouquinho mais de teoria a gente consegue provar que toda superfície admite uma parametrização, pelo menos localmente, onde essas coisas não são necessariamente unitárias, mas são vetores que o E e o G são iguais e o F é zero, tá? Uma parametrização conforme. Então, isso aqui eu vou querer uma base. Fizemos aquela discussão do espaço tangente ao R3-Ni no ponto P da superfície, no ponto X de UV, mas a gente identifica esse cara com o ambiente, e aí o que a gente tinha é que escrevíamos as segundas derivadas da parametrização em termos desses vetores, né? Fazendo uma identificação aqui, a gente vai ter, deixa eu dar errado o índice aqui, né? Aqui vamos pôr K para ficar bom. Essa soma em K, né? Mais um termo aqui na direção do vetor normal, que era exatamente o epsilon vezes a segunda forma fundamental, tá certo? Os coeficientes da segunda forma fundamental. Então, tipo causal do vetor normal, os coeficientes da segunda forma vezes o vetor normal. Legal. Então, aqui essa soma para cá indo de 1 até 2. E a gente deduziu a fórmula para esses gama e j em termos só da métrica. Provamos que se você tem uma isometria entre duas superfícies, os coeficientes, os símbolos de Christoffel são os mesmos, e isso é uma consequência imediata do fato de que se você tem uma isometria entre duas superfícies, a primeira forma fundamental é preservada e, portanto, as suas derivadas também vão ser, e os símbolos de Christoffel vão ser consequentemente preservados. Então, o resultado que a gente tem é que a gente consegue caracterizar as geodésicas da superfície, dada uma parametrização para a superfície, em termos dos símbolos de Christoffel, né? Então, vamos ver, vamos escrever isso como uma primeira proposição, né? Se você tem que M é o de sempre. Eu vou escrever essa primeira vez da aula, sempre lembrando, né? Uma superfície regular não degenerada.
E x é uma parametrização dessa superfície, uma parametrização local, né? De M, e pega uma curva que tem a imagem contida nessa parametrização para facilitar, né? Então, se alfa, e se ela está contida na parametrização, a gente sabe que dá para escrever isso desse jeito, né? Eu posso escrever a minha curva alfa de t. Você puxa pela x para o aberto 1 no R2, né? Então, isso aqui vai ter coordenadas que vão ser x de 1, por tudo embaixo, vai. 1 de t, o 2 de t, né? Ou seja, isso aqui é uma curva no domínio. Quando eu calculo x, isso levanta para a superfície, alfa de t é uma curva lá na superfície. Então, esse cara... Bom, vamos pedir que o 1 e o 2 sejam funções suaves, né? Bom, de novo, aqui, excesso de tecnicalidade, né? Mas eu quero que essa curva beta com essas coordenadas tenha sua imagem contida em U. E que seja parametrizada por funções coordenadas suaves. Então, se alfa é desse jeito, então alfa é geodésica. C e somente C valer o seguinte par de equações, né? A segunda derivada, né? Vamos denotar por U ponto a primeira derivada em t e o 2 pontos a segunda derivada em t. Então, o índice k, 2 pontos, né? Ou seja, a derivada dessas funções coordenadas da representação local da curva, mais a soma para I e J, indo de 1 até 2, do símbolo de Christoffel, todos aqui, né? O IJ, o K está fixo, por enquanto. O ponto I, o ponto J, isso aqui é zero, tá? Na verdade, você tem um par de equações, K igual a 1 ou 2. Então, tem um sistema com duas equações diferenciais de segunda ordem para as variáveis, para as funções 1 e o 2, que se for satisfeito, então x, calculado nesse par de funções, produz uma geodésica na superfície, e reciprocamente, se tua curva é uma geodésica, quando ela está expressa em coordenadas locais através da parametrização x, os parâmetros locais da curva vão satisfazer essa equação, tá? Bom, é fazer a conta, tá? Então, basicamente, o que eu preciso mostrar? Qual que é a condição para uma curva ser uma geodésica? Lembra, a segunda derivada dela tem que ser normal à superfície, né? Tem que ser um múltiplo do vetor n nessa base, ou seja, o alfa duas linhas tem que ser uma combinação linear do xu e do xv. Então isso vai produzir para a gente exatamente esse par de equações. Se quiser dizer de outra maneira, ser geodésica quer dizer que a derivada covariante é zero, mas a derivada covariante é exatamente a projeção do alfa duas linhas no espaço tangente, né? Então vamos lá. Prova para isso, né? Quem quer... Bom, alfa linha, a gente consegue descrever fácil, isso é 1 ponto xu. Vou omitir o ponto de aplicação, né? Xu calculado no ponto 1 de t, o 2 de t, mais aqui x1, aqui eu vou ter o 2 ponto xu2 no mesmo ponto, e aí se deriva de novo. Quando você escreve o alfa duas linhas, vai ter um monte de termos aqui, né? Concretamente, isso vai se escrever assim.
vou introduzir notação de somatório aqui, né? Você vai ter a derivada do primeiro cara, chama ele assim, o i deriva esse cara, vezes o xi, tá? Vou ser bem preguiçoso aqui, xi, como a gente fez antes, né? Xi representa o vetor del x, del ui, é isso, mais as derivadas segundas, né? Quando eu for derivar a segunda vez, vai ser esse cara aqui, primeira derivada desse cara vai dar, de novo, uma regra da cadeia, vou ter uma soma aqui, né? Dá uma soma em j indo de 1 até 2 de uj ponto xij. Certo? E tudo isso eu vou precisar somar. Isso aqui é cada uma dessas parcelas, né? Põe a i igual a 1, i igual a 2, você tem cada uma dessas parcelas, então somar isso aqui em i, tá bom? E aí agora é um exercício de ficar reorganizando as coisas, trocar o x e j pelo símbolo de Christoffel e tudo mais, né? Será que eu posso escrever isso de uma maneira, pular algumas passagens aqui? Né? Ok. Ok, né? A gente tem esse x e j, troca esse cara, vai ter um monte de somatórios, eu vou reorganizar tudo. O que sobra no fim das contas é uma coisa assim. Soma para cá indo de 1 até 2. Quem que é o coeficiente tangente, né? Vou renomear essa somatória aqui, né? Troca esse i aqui por k. Aqui eu troco essa soma por uma somatória em k, troco de ordem, fica uma soma em j lá dentro. No final das contas, o que vai sobrar para a gente é o 2 pontos k mais aquele fator que vem dessas segundas derivadas, a componente tangencial deles, né? Então vai ter a soma em i e j, indo de 1 até 2, de quem? Do gama ijk, o i ponto, o k ponto, tudo isso vezes o vetor tangente xk, e fora da soma, a componente normal, que vai ser exatamente o tipo causal do vetor normal, o i ponto, o j ponto e coeficientes da segunda forma vezes o vetor normal. Essa soma aqui está em todas as direções tangentes, né? Tá bom? Então, esse cara, quando que é alfa geodésica? Se só C a derivada covariante é zero, ou seja, a projeção do alfa duas linhas no plano tangente é nula. E a projeção no plano tangente é exatamente essa primeira soma. E esse cara, essa soma vai dar zero, esses caras são LI, né? Vai dar zero se só se esses coeficientes forem zero para cada valor de K. Então isso aqui vai acontecer se só C, bom, aí a gente pode ligar o modo preguiça aqui, né? É isso aqui. Tá bom? Então a gente tem uma coisa aqui que já começa a ter uma interface, por exemplo, com teoria de equações diferenciais, né? Determinar geodésicas numa superfície, uma vez que você tem a parametrização, é essencialmente resolver um sistema de EDOs de segunda ordem, né? Um corolário óbvio que você tira disso aqui, qual que é? Se você tem uma isometria entre duas superfícies, a gente acabou de observar que os coeficientes da primeira forma são os mesmos e, portanto, os símbolos de Christoffel vão ser os mesmos e, portanto, a equação diferencial das geodésicas vai ser a mesma, tomando cuidado de você levar no ponto correspondente, né? A φ pode levar um ponto de uma superfície, em outro ponto, o que eu estou fazendo é a conta nos respectivos pontos, né? O alfa, você vai ter um alfa de t e o φ de alfa de t, onde φ é essa isometria. Então,
Você calcula tudo isso no ponto certo, mas o que a gente tem é que se você tem uma geodésica em uma superfície e uma isometria dessa superfície com outra, então a composição da geodésica com essa isometria vai produzir uma nova isometria. Eu acabei de achar mais um typo no livro, né? Legal. Então, corolário. Se você tem duas superfícies, M1 e M2, tudo como antes, né? As duas superfícies regulares e não degeneradas, e φ, uma isometria local. Vamos botar todo mundo como hipótese. Isometria. Isometria local. E você tem que alfa de I em M1 é geodésica. Então, φ bola alfa, que vai ser uma curva de I em M2, é uma geodésica também. Tá bom? Ou seja, isometrias, como era de se esperar, preservam geodésicas. Isometrias entre superfícies preservam geodésicas. Tudo bem? Um outro resultado que é interessante, que vem direto da teoria de equações diferenciais, é o seguinte, né? Eu quero encontrar uma geodésica. Legal. Então, o que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver essa equação, ou esse sistema de equações de segunda ordem. O que a gente precisa? Aqui as equações são muito bonitinhas, né? Todos os coeficientes das duas equações são funções suaves, tudo de classe C infinito. Então a gente tem o teorema de existência e unicidade. O que isso quer dizer? Nesse caso concreto, que se eu te dou o conjunto de condições iniciais que determinam a unicidade é o quê? É uma equação de segunda ordem, então eu preciso do valor da função no ponto e do valor da primeira derivada da função em algum ponto. Então você pode supor, sem perder nenhuma generalidade, que as funções 1 e o 2 estão definidas no intervalo que contém a origem, isso é só fazer uma translação. E posso supor, então, que x, calculado no ponto o 1 de 0, o 2 de 0, é o ponto P. Então, se eu te dou esse ponto P na superfície, eu tenho o 1 de 0 e o 2 de 0 definidos, e te dou uma direção, um vetor v tangente qualquer no TPM. Esse cara, se ele é um vetor tangente, ele é vetor tangente a alguma curva que passa pelo ponto P, que tem a imagem contida na superfície. Então, eu posso, via pullback, trazer esse vetor tangente pela x, né? Faço pullback com a x, trago ele para o domínio, ele vai ser um vetor lá no R2, e aí o que vai acontecer? Esse vetor vai ser o vetor tangente à curva o 1 de t, o 2 de t, no ponto t igual a 0. Então o que acontece? Eu tenho essa equação diferencial, tenho os valores de o 1 e o 2 no ponto t igual a 0, e os valores de o 1' e o 2' no ponto t igual a 0. O que o teorema da existência e unicidade de EDO garante para a gente? Que, dadas essas condições iniciais, existe um único par de funções, o 1 e o 2, que satisfaz essas duas equações aqui. E, portanto, recuperando essas funções, o 1 e o 2, eu vou achar a única curva que passa pelo ponto P da superfície e tem como vetor tangente o vetor V, satisfazendo a equação das geodésicas. E, portanto, existe uma única geodésica que passa pelo ponto P com aquela direção. Tá bom? Então, o teorema, eu vou escrever ele, a demonstração é essencialmente aplicar existência e unicidade de EDO, né? Então, como sempre, M, superfície regular e não degenerada, tudo bonitinho. Pego um ponto P na superfície e um ponto V
tangente, um vetor v tangente a essa superfície no ponto P. Então, isso implica que existe um único intervalo I contido na reta. Posso supor que o zero está contido aqui, com esse argumento que eu falei, né? Zero pertence a I e uma geodésica que sai desse intervalo, chegando em M, tal que exatamente alfa de 0 é P e alfa' de 0 é o vetor V indicado. Tá? Demonstração é todo esse papo que eu falei aqui, você consegue escrever isso direitinho. E aí tem perguntas naturais, né? A gente está usando uma propriedade importante, quer dizer, eu estou usando a equação das geodésicas, e a equação das geodésicas é dada em termos de uma parametrização, né? Então, em princípio, eu estou supondo, aqui eu estou obtendo uma geodésica que passa pelo ponto e tem a direção do vetor V, mas que, em princípio, a imagem dela está contida na imagem da parametrização X. Está cheio de superfícies que não são parametrizadas por uma única X como essas aqui, né? Então, perguntas naturais que surgem são qual é o domínio máximo onde essa geodésica está definida, né? Será que essa geodésica ela está definida... Quer dizer, tem um argumento de colagem aqui, primeiro de tudo, né? Ela está definida num certo intervalo I, chega em M, então ela anda um pouquinho para lá e para cá do ponto P, né? Se você tiver uma outra parametrização que intercepta essa e que contém a imagem de um intervalinho aberto pela parametrização alfa na imagem dessa segunda parametrização, eu podia olhar, pego qualquer ponto ali, nessa segunda que está coberto por essa segunda parametrização também, e o vetor tangente à curva nesse ponto. Eu posso olhar para a geodésica única que existe nessa nova parametrização com outros símbolos de Christoffel, resolver a equação e obter o quê? Uma outra geodésica que vai satisfazer as mesmas, vai conter um trechinho igual ao anterior, né? É justamente esse pedaço, a imagem desse aberto no intervalo I, cuja imagem cai na segunda parametrização. Então eu vou andando com essa geodésica e eu vou tendo, para cada parametrização da superfície, eu vou tendo em cada ponto da curva um intervalo I diferente. E a pergunta natural é, se eu cobrir a tua superfície inteira com parametrizações, essa geodésica está definida localmente. Pergunta, será que eu consigo reparametrizar essa geodésica de modo que o intervalo dela é um dado tamanho? Quer dizer, pergunta, essa geodésica pode ser parametrizada de modo que ela esteja definida em toda a reta real? Sim, não. Isso é uma coisa que vai ter um dos seminários que vai abordar esse tema, que é justamente o que a gente chama de completude geodésica de uma superfície, quer dizer, qual é o domínio máximo de definição de geodésicas em cima de uma superfície. Então, quem for falar, vai ter um grupo que vai falar do teorema de Hopf-Hinold, né, que justamente caracteriza o domínio maximal de definição de geodésicas em termos da superfície vista como um espaço métrico quando você coloca uma certa métrica nela, né? Pense que a tua superfície é um subconjunto do R3 e eu posso definir uma função de distância entre dois pontos e ela vai estar muito ligada a geodésicas, né? Só para dar uma adiantada, como é que você define a distância entre dois pontos? Bom, começa com uma superfície conexa, né? Então, conexa por caminhos. Então, dados dois pontos, você vai ter pelo menos uma curva que liga esses dois pontos. Então, você vai definir a distância entre dois pontos da superfície como sendo o ínfimo do comprimento de todas as curvas que ligam esses dois pontos. Bom, por que esse ínfimo existe? Bom, você conexa por caminhos, tem pelo menos uma curva, então algum número eu vou ter. Então, conjunto onde eu vou querer calcular esse ínfimo é não vazio.
E, obviamente, ele é limitado inferiormente por zero se você está numa superfície de tipo espaço, né? De modo tal que todas as curvas ali vão ter comprimento positivo, tá bom? Bom, se for tipo tempo, a gente está pegando o módulo da norma ou integrando ali, é sempre positivo, tá? Muda uma coisinha ou outra quando for tipo tempo, mas depois a gente vê, né? O pessoal lá no seminário acho que vai abordar isso. Então pense numa superfície tipo espaço, todos os comprimentos são maiores ou iguais a zero, tem pelo menos uma curva que conecta esses dois pontos, então tem um conjunto que tem ínfimo, eu declaro esse ínfimo como sendo a distância entre esses dois pontos. Coisas a fazer. Provar que isso de fato é uma função distância, satisfaz todos os requisitos, desigualdade triangular, positiva, dá zero se só seu ponto, os dois pontos são o mesmo, aquela coisa toda. E aí então isso torna a tua superfície um espaço métrico, né? Tem um conjunto dentro do R3 com uma função distância. E a pergunta natural é, quando esse espaço métrico é um espaço completo? E aí isso, o teorema de Hopf-Fino liga justamente o fato desse espaço métrico ser completo ou não com o intervalo maximal de definição dessas geodésicas, né? Vai ser um seminário que o grupo vai explicar essas coisas pra gente. E, obviamente, eu vou estar ajudando, né? Tá bom? Então, uma outra consequência que a gente tira desse teorema de existência e unicidade é um fato importante também, que é o seguinte, né? Um outro corolário que a gente tem aqui. Se você tem uma isometria de uma superfície nela própria, né? Tem uma superfície regular, não degenerada de novo, e tem uma isometria da superfície nela mesma. Então o que acontece? Se você tem o conjunto dos pontos fixos dessa isometria dado por uma curva, então obrigatoriamente essa curva é uma pré-geodésica, tá? Então você tem φ, uma isometria, e supõe que alfa é exatamente o conjunto dos pontos fixos. Tá claro esse enunciado? O que quer dizer isso? Quer dizer, φ de alfa de t é igual a alfa de t para todo t em i, e reciprocamente, né? Não vou escrever, mas se φ de x é igual a x, então x é alfa de t para algum t no intervalo i. Tá bom? Então, alfa com certeza é uma pré-geodésica. Escrevo abreviar assim, geode, tá bom? É claro esse resultado? Será que a gente precisa dar uma argumentada na demonstração? Posso seguir? O que vocês acham? Enquanto o pessoal responde... Professor, Oi! desculpa, acho que eu me perdi aqui. O que é alfa aí? Alfa é... Deixa eu só acender a luz aqui, só um minutinho. Alfa é... Quando toda vez que eu escrevo alfa de i em m, é uma curva, né? Uma função... I é um intervalo, está chegando na superfície. Então é uma curva que tem imagem contida na superfície. Então se alfa é uma curva cujos pontos alfa de t são precisamente os pontos fixos da isometria φ, então essa alfa é uma pré-geodésica, ou seja, eu consigo reparametrizá-la de modo que ela seja uma geodésica. Ah, tá. Entendi, eu tinha me confundido aqui. Obrigado. Tá, não, imagina. Eu que não fui preciso aqui, é uma curva, né? Tá bom? A gente precisa argumentar a demonstração desse fato ou
Podemos seguir. É só dizer se precisa ou não, gente. Professor, Oi. é só uma coisa que eu não sei se está tão claro, é de por que os pontos fixos de φ dão uma curva. Não, isso é uma hipótese, é a minha hipótese, né? Eu tenho uma curva, os pontos fixos de φ não necessariamente são uma curva, né? O enunciado está me dizendo, se eu tenho uma isometria e tenho uma curva, e eu sei que essa curva é exatamente o conjunto de pontos fixos da isometria, então essa curva é uma pré-geodésica. Tá? Eu não consigo dizer nada, quer dizer, se eu te dou pega uma superfície, olha para o conjunto das isometrias em cima dela. Posso dizer alguma coisa sobre os pontos fixos? Que é uma curva sempre? Nem sempre, tá? Aí tem uma coisa, né? Você vai tentar resolver a equação φ de x igual a x, né? E você sabe que a dφ é injetora, então você pode tentar aplicar um teorema da função implícita ali. Mas você não tem resultados globais, tá bom? Beleza, obrigado. Tá? Mas a pergunta é, demonstro isso ou posso avançar? Se você pudesse só talvez dar um esboço da demonstração, talvez não necessariamente entrando em detalhes, acho Tá que seria bom. Beleza. Tá, então a ideia é justamente o que? Se ela é uma pré-geodésica, eu preciso mostrar que tem uma reparametrização dela que torna uma geodésica, tá? Então o truque de sempre, né? Como eu tinha dito antes, sem perda de generalidade, a gente pode supor que esse intervalo que parametriza a curva contém a origem, e eu vou pegar localmente, tentar reparametrizar essa curva numa vizinhança do zero como sendo uma geodésica, né? Então, vamos lá. Então, eu vou procurar uma beta definida no intervalo aberto de menos epsilon a epsilon chegando em n, que seja uma reparametrização de beta e seja uma geodésica, né? Vamos procurar a beta. Então, se ela é uma reparametrização, primeira coisa de todas, ela precisa passar pelo ponto. Eu posso, de novo, supor que essa reparametrização é no intervalo contendo a origem e que o zero, beta de zero, é igual a alfa de zero e também que beta linha de zero é igual a alfa linha de zero, tá bom? Aí o que a gente sabe? Se beta é uma geodésica, φ bola beta também vai ser, né? Eu quero mostrar que essa beta faz o serviço, né? Então, beta geodésica, φ bola beta é uma geodésica. E a gente tem algumas observações. Quem que é φ bola beta de zero? Você faz um pouco a conta, isso é φ de beta de zero, que é φ de alfa de zero. E φ de alfa de zero é exatamente alfa de zero. Tá certo? E a mesma coisa vai valer para as derivadas, né? Então o que eu vou ter? Eu vou ter que φ bola beta linha no zero, o que é? É o dφ calculado em beta linha de zero, ou seja, dφ calculado em alfa linha de zero, mas dφ de alfa linha de zero é alfa linha de zero porque φ é uma isometria. Então, eu vou ter que isso aqui é o alfa linha de zero, é o beta linha de zero. Ou seja, qual que é a brilhante conclusão? Que a minha curva beta é uma curva... Estou procurando uma geodésica com essas condições. Eu tenho que φ bola beta vale beta de zero e φ bola beta linha no zero também vale beta linha de zero. Aí eu uso
o teorema de equações, né? Se eu tenho que beta é uma geodésica que passa pelo ponto beta de zero e tem esse vetor como vetor tangente, e φ bola beta passa pelo mesmo ponto e tem o mesmo vetor como vetor tangente, isso me garante que φ bola beta de t, eventualmente no intervalo menor do que menos epsilon, e eu renomeio tudo, isso é o próprio beta de t. Para todo t dentro desse intervalo menos epsilon, eventualmente reduzido aqui. Tá bom? E aí, como a gente tem que φ bola beta tem a imagem fixada por φ e alfa é a curva que contém todos os pontos fixos de φ, contém todos os pontos, alfa contém todos os pontos fixos da isometria φ, então isso me garante que a imagem da beta está contida na imagem da alfa. Então o que eu acabei de dizer? Eu pego a curva beta, qualquer curva que passa pelo mesmo ponto que a curva alfa, eu pego com o mesmo vetor tangente. O que eu concluí? Concluí que beta bola alfa, concluí que φ bola beta também é uma curva que tem imagem contida em alfa, e o que a gente sabe? Eu posso pegar beta como sendo a geodésica que passa por esse ponto e tem esse vetor, um vetor tangente, né? O teorema garante isso. Dado qualquer ponto na superfície um vetor, eu olho para a geodésica. Então, beta é a geodésica que passa pelo ponto alfa de zero e tem como vetor tangente o vetor alfa' de zero. Então, como ela é uma geodésica, a sua composta com isometria também é uma geodésica, fizemos isso agora há pouco. E o que eu mostrei? Que φ bola beta tem a imagem contida em alfa, ou seja, beta é de fato uma reparametrização de alfa que é uma geodésica. E, portanto, se alfa admite uma reparametrização que é uma geodésica, alfa é uma pré-geodésica. Tá bom? Então, se o conjunto de pontos fixos de uma isometria numa superfície for uma curva, essa curva é uma pré-geodésica. É isso que esse resultado está dizendo. E agora, vamos tentar caracterizar as geodésicas como pontos críticos de um dado funcional, e o funcional que a gente vai usar é o funcional energia. E depois eu vou mostrar que tudo podia ter sido feito de maneira equivalente com o funcional comprimento de arco. E aí, tá bom, né? Pontos críticos da energia. Tá? Então, para isso, a gente precisa... A ideia é estudar problemas de natureza variacional, né? Ou seja, eu quero encontrar funções que, dentro do espaço de funções de classe C1, por exemplo, minimizam um certo funcional que a gente vai chamar de funcional ação, né? Então, por exemplo, o problema... Tá, eu vou colocar o problema geral aqui, depois a gente particulariza para o caso de interesse, que é o caso das geodésicas minimizando o funcional energia, né? Então, eu quero y definida num certo intervalo AB, fechado, vamos pôr de classe C1, né? De classe C1, que minimiza o que a gente chama de um funcional ou ação, né? Que minimiza essa quantidade aqui, né? Vou chamar de J.
integral de A até B, de uma coisa que depende do parâmetro da função y, é y de t, depende da própria função e também da sua derivada, tá bom? Então eu quero minimizar, quero descobrir qual é a função y que eu jogo nessa fórmula, onde L é uma coisa específica que depende de y e y', qual é a y que me produz o menor valor dessa integral, tá? Tipicamente a gente vai trabalhar com problemas de extremos fixos, né? Então eu vou querer estudar variações dessa função de modo que todas as variações tenham o mesmo valor nos extremos do intervalo AB. Então, o que quer dizer minimizar isso, né? Então eu vou dizer que y de AB em R minimiza. O que quer dizer, como é que eu procuro uma solução do problema, né? O que é minimizar? Minimiza J de Y. Se acontecer o seguinte, se você tiver aqui J de Y, é um número real, né? Vai ser menor ou igual que J de Y mais S eta. Para toda eta, toda função, ou seja, eu perturbo a minha função y um pouquinho, tal que eta de A e eta de B são zero, né? Ou seja, essa perturbação da função y nos pontos A e B tem o mesmo valor que a função y original, e que vale isso para S suficientemente pequeno, né? Para toda eta assim e S em R pequeno. Tá? Ou seja, de alguma maneira ela é um mínimo local dentre todas as funções, entre aspas, perto da função y, que assumem o mesmo valor que y nos pontos A e B. Eu digo que o valor daquela integral é o menor na função y dentro de todas essas, né? A eta também é uma função de classe C1, claro, né? E aí eu vou dizer que uma função eta com essas propriedades, ser de classe 1 e valendo zero nos extremos, vai produzir uma variação admissível da função y. E aí é aquela coisa, como é que eu faço para tentar identificar os candidatos a ponto de mínimo, né? A gente copia a ideia do cálculo 1, né? Cálculo 1, quando você tem uma função ou uma variável, quais são os candidatos a pontos de mínimo de uma função dentro de um intervalo aberto? São aqueles pontos onde a primeira derivada é zero, né? Então eu preciso de algum jeito bolar uma ideia que represente derivar isso aqui no espaço das funções e ver condições que garantam quando que isso é zero ou não, tá? Então os pontos onde essa derivada variacional, vamos chamar assim, desse funcional j vale zero são os candidatos a pontos de máximo e mínimo da função dentre todas as variações admissíveis para o problema. Então, e de novo, se você tem um ponto onde a derivada é zero, como no cálculo 1, você não tem garantia nenhuma de que esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo. Ele é um candidato, mas podia ser no cálculo 1 equivalente ao x ao cubo, a origem do x ao cubo, que é um ponto de inflexão. Então, para ter certeza que é um ponto de mínimo ou de máximo, você faz o quê? Olha para um tipo de segunda derivada aqui, que seria a segunda derivada variacional da y, e para ver que ela é mínimo, você prova que no ponto S igual a zero, a segunda derivada é positiva. A primeira derivada zero, a segunda derivada positiva vai garantir que esse cara, esse y que você encontrou, é um ponto de mínimo local da função, dentre todas as variações admissíveis ali, né? Professor, Oi, fala. tem uma pergunta, ela é um pouco fora de mão, mas eu queria saber se tem algo a ver. Que
se é possível formalizar essa noção de proximidade de curvas por meio de homotopia. Você pega a homotopia de curvas perto dessa que você está dando e ver se isso te dá um mínimo local. É possível uma formalização nesse sentido? Ah, então, tem que tomar um cuidado, né? Porque você pode ter duas curvas homotópicas que não estão nada perto uma da outra, né? E dependendo da topologia do ambiente, também você pode ter curvas que estão muito próximas e que não são homotópicas, né? Então tem que tomar um cuidado com essas coisas. Pega um plano furado, por exemplo, e você pega duas curvas arbitrariamente próximas, dando um laço em volta desse furo, elas não vão ser homotópicas e estão muito próximas uma da outra. E no plano R2 inteiro você tem quaisquer duas curvas que ligam o mesmo ponto, são homotópicas e elas podem ter distância, sei lá como é que você vai querer definir essa distância, né? Mas arbitrariamente grande. Então, curvas próximas, próximas no sentido de terem imagens parecidas, não estão muito ligadas com o conceito de homotopia, tá bom? Então, o que eu quero... Beleza, né? Então, aqui você está com espaço de funções de classe C1, de R em R, então, sei lá, você consegue colocar uma norma ali, né? Mas, e aí você é capaz de dizer quando que duas funções estão próximas. Mas no espaço das curvas, a proximidade não está muito ligada com classe de homotopia, não. Tá bom? Então, o resultado que a gente tem para tentar classificar ou candidatos a pontos críticos desse funcional, né? É um teorema que a gente chama teorema de Euler-Lagrange. Que diz o seguinte, né? Se você tem... Esse é um tipo de problema variacional, se você der uma olhada no nosso texto lá, tem várias classes de problemas e você escreve equações de Euler-Lagrange para cada um desses tipos de problemas, né? Então, se você tem uma função dessas de classe C1, desse intervalo, que é ponto crítico. Ponto crítico aqui que eu queria dizer é um máximo ou mínimo local do problema. Esse aqui, né? Eu quero minimizar o funcional j de y, L de t, y de t, y' de t, dt, restrito à condição y de a igual a y, um número fixo, y0, yb igual a um y1, né? Então, fixados os extremos, qual é a função y que minimiza esse funcional, né? Esse L aqui dentro chama L justamente porque a gente é o lagrangiano do problema variacional, né? Então, se isso aqui é assim, onde L é uma função que está definida, o t, né? Ela depende de t, y e y'. Então, para cada t, ela vai ter um valor y de t e um valor y' de t, então, para cada t, dois números, né? É uma função de classe C2, que a gente vai chamar o lagrangiano do problema. Então, eu vou precisar virar a página aqui, né? Você vai ter um sistema de equações que ela precisa satisfazer. Que é o seguinte, na verdade, uma equação só para cada função. A gente vai aplicar isso para as funções coordenadas o 1 e o 2 da parametrização local das geodésicas, né? Eu vou querer que del L, del Y menos ddt de del L, del Y', isso seja zero
tá bom? Onde aqui, quer dizer, você percebe, L é uma função que está definida numa faixa do R3, né? Então eu tenho como entradas, posso derivar L em relação a T, em relação a Y e em relação a Y', onde tudo isso aqui está calculado no ponto T, Y de T, Y' de T, tá bom? Então, um ponto crítico satisfaz necessariamente essas equações, um ponto de máximo ou mínimo local satisfaz isso, mas a gente sabe, desde o cálculo 1, que não necessariamente satisfazer isso não garante que a tua função y seja um ponto crítico, máximo ou mínimo local desse funcional j, tá bem? Então, a ideia para demonstrar isso é tentar parametrizar essas variações, como a gente já fez aqui, em termos de um parâmetro real S, e dizer que esse j, então, quando eu for calcular dessa maneira, para querer que ele seja um máximo, de certa maneira, a derivada em relação a S vai ter que ser zero para todas as etas admissíveis que eu puder pegar aqui, né? Então, pensa que o y está fixo, eta em algum momento está fixada, então vamos dizer, seria a derivada variacional na direção dessa variação eta, né? Então, para cada eta fixo, dizer que esse cara é o menor de todos, isso aqui vai depender só de S, e S vai estar dentro de um intervalo aberto menos epsilon, epsilon. Então, se eu garantir que S igual a zero produz uma variação que seja máxima, vai ser exatamente o y, é garantir que a primeira derivada em relação a S disso aqui seja zero para toda função eta, né? Então, como é que a gente mostra isso? Esse cara é a equação que a gente tem que se preocupar, tá bom? Vamos tentar provar esse teorema rapidinho. É um exercício de derivar sob sinal da integral, né? Então, o que a gente quer é que para cada variação admissível eta arbitrária, mais fixada, né? A gente olha buscamos pontos críticos dessa aplicação, né? Da aplicação que para cada S me dá o número j de y mais s eta. E a gente sabe que isso vai acontecer, uma condição para garantir que esse ponto é um ponto crítico é que a derivada em relação a S seja zero, né? Isso aqui é uma função de R em R, tá bom? Pega um número S e produz o j de S mais, troca aqui por eta, isso vai dar um número, tá bom? Então vamos derivar isso aqui, né? O que é dds quando S igual a zero desse funcional? Integral de AB de quem? De L, T, Y mais S eta. Aqui eu estou derivando em T, né? Então, quem depende de T aqui dentro são Y e eta, então isso é Y' mais S eta' dt. E aí eu vou querer que isso seja zero. Bom, como é que se deriva em relação a S quando o parâmetro de integração, a variável de integração é a variável t, né? Derivar sob sinal da integral, a derivada pula para dentro da integral, então eu vou derivar isso aqui em relação a S, né? Como é que fica isso? É uma regra da cadeia, né? Eu tenho um parâmetro S aqui dentro, vai ficar del L, del T, vezes del T, del S, que é zero, esse cara não aparece. Aqui eu vou ter o del L, del Y, vezes a derivada desse cara em relação a S, que é o eta, né? Vai ficar eta de T vezes o del L, del Y. No ponto, esse ponto aí, né? Aí eu vou por S igual a zero, né? Estou derivando em S igual a zero, então quando eu derivar vai dar del L, del Y. Quando S for igual a zero, eu vou ter T
y, y', vezes a derivada do eta, mais, quando eu for derivar em relação a y', né, vai ter o del L, del y', vezes a derivada desse cara em relação a S, que é o eta'. Eu vou substituir S igual a zero. Então dá eta', del L, del y', no ponto T, y', tudo isso dt, dando zero. E qual que é o truque? Eu tenho eta e eta'. Na segunda parcela, a gente faz integração por partes, né? Eu vou passar essa derivada em t, que está aqui, para o lado de lá. Então, né? Bom, não vou escrever a fórmula de integração por partes, né? Isso aqui vai ficar integral de a até b, aí eu vou ter o eta de t. Aqui, o que a gente tem? Esse cara, eu vou escrever tudo, vai. Del L, del y, no ponto t, y'. Esse cara vai ficar mais... Como é que é a integração por partes? Vai ficar a integral do eta de t vezes a derivada em t do del L, del y', no ponto t, y'. Fecha esse parênteses, aí terminou a integral, menos o termo de compensação aqui, né? Aqui vamos... no passo para o lado de cá eu vou ter um sinal de menos. Multiplica a fórmula de integração por partes por menos 1, né? Vai ter isso mais, fora da integral, o termo de bordo, que é o quê? Eta de t é o f vezes g, né? Del L, del y', no ponto t, y', tudo isso calculado de A até B. E aí, para nossa sorte, a gente estava pedindo que a variação fosse admissível, então eta de A e B, a gente parte delas valendo zero. Então esse termo aqui todo morreu, né? E portanto, se um ponto é ponto crítico do funcional, a gente vai reescrever isso desse jeito, né? Vai ficar integral de A até B, de quem? De eta de t vezes a del L, del y, no ponto em questão lá, t, y', menos d dt del L, del y', no ponto certo aqui, tá bom? dt igual a zero. Isso vale para quem? Para toda eta admissível, né? De classe C1 com as restrições lá, eta de A igual a eta de B igual a zero. E aí isso é o lema fundamental do cálculo das variações, né? Você tem uma integral de um produto dando zero, onde essa integral vale zero e um dos fatores é qualquer função, é obrigatório que a outra seja zero, né? Uma integral de um produto f vezes g dando zero para toda f, é obrigatório que g seja zero, né? Então a gente tem a equação que a gente quer, né? Del L, del y, menos d dt del L, del y' é igual a zero. Ou seja, o que a gente precisava. Tá? E qual que é a ideia agora? A ideia é a gente aplicar essa equação para as geodésicas, né? Então eu vou escrever o funcional, eu vou querer procurar curvas que minimizam o funcional energia em cima de uma superfície. Então eu vou pegar curvas em cima de uma superfície, que tem imagem em cima de uma superfície, e vou tentar ver dessas curvas que estão em cima de uma superfície quais são aquelas que minimizam a energia. Eu vou escrever esse funcional L como sendo o funcional energia de uma curva, aplicar as equações de Euler-Lagrange, essas aqui, né? Lembrando que se eu pegar uma curva em coordenadas, eu vou escrever o funcional energia em termos das funções, como está aqui, né? Cadê?
assim, né? A minha curva eu vou escrever desse jeito. Eu vou obter a equação de Euler-Lagrange para as funções coordenadas o 1 de t e o 2 de t. Adivinha o que vai acontecer? Quando a gente terminar de escrever isso, as equações que o 1 e o 2 vão satisfazer são exatamente esses amiguinhos aqui. Ou seja, todo ponto crítico do funcional energia de curvas ligando pontos de uma superfície são soluções das equações das geodésicas. E depois a gente mostra que toda geodésica também é uma solução do problema variacional. Toda geodésica é um ponto crítico do funcional energia. Então a gente vai ter uma bijeção entre as geodésicas de uma superfície e as curvas que são pontos críticos do funcional energia nessa superfície. Tá bom? Então vamos escrever isso em termos de como um teorema, né? Porque merece. Então, como sempre, M, uma superfície regular e não degenerada, no R3-ni, X, uma parametrização, e vamos supor que a nossa curva está contida na imagem dessa parametrização, né? Então eu vou dizer que alfa de I em M dada por alfa de t igual a x de 1 de t ou 2 de t. Tá bom? Então temos isso. Então, as equações de Euler-Lagrange para a energia de alfa são as das geodésicas. Vou feio aqui. Geodésicas de M, tá? Ou seja, o que a gente está mostrando? Que todo ponto crítico do funcional energia é uma geodésica. Então, é o de sempre, né? Vamos lá. Só para lembrar, quem que era o funcional energia de uma curva? Vai ser o nosso funcional, né? Ele vai depender como é que era, quem era o funcional energia, né? Vamos escrever ele assim. Energia da curva era a integral sobre I, do alfa' por alfa' sem tirar a raiz quadrada, sem módulo, sem nada, né? Era, no caso do R3, a norma ao quadrado do alfa'. Tá? Então, nesse caso, a gente tem a alfa desse jeito. Quem que é a alfa', né? Relembrando. Alfa' vai ser o linha XU, ou o linha U1' X1 mais o 2' X2. Na hora que você toma esse produto interno, vai ficar o quê? Vai aparecer o linha U1' ao quadrado X1 por X1, que é o Ezão, ou G11, o 1' vezes o 2' com o Fão, que é o Gzinho 12, e o 2' quadrado vezes o Gzão, que é o G22. Então, esse cara aqui, concretamente, se abreviando um pouco, escrevendo isso na notação de soma, a gente tinha por convenção um meio aqui na frente, né? A energia era metade disso, se quiser pensar em energia cinética, metade da velocidade ao quadrado, né? Então, meio
da soma G e J, o I ponto, o J ponto, quando I igual a J dá os quadrados e você tem o E e o G aqui, tá? Não sei se vai caber. A soma J indo de 1 até 2. Então esse é o meu lagrangiano, né? Então, o L de T, U e o ponto vai ser exatamente esse cara aqui. Bom, não precisa escrever, né? E aí eu vou ter as equações de Euler-Lagrange sendo satisfeitas para esse cara. Então, se eu pegar um ponto crítico do funcional energia, ele vai satisfazer essas equações pro Euler-Lagrange. E aí, acabou, né? É fazer a conta e ver que aparecem os símbolos de Christoffel e tudo mais. Eu acho que alguém ia falar alguma coisa, eu vi um tique aqui no microfone. Volto lá, não? Alguém ia se manifestar? Pareceu que o microfone abriu rapidamente. Acho que não, né? Tá, só para ajudar a deixar as coisas mais claras, aqui eu tenho duas funções, né? O 1 de t e o 2 de t. Aqui eu estou dando meio que uma roubada, né? Eu estou falando de um problema variacional para uma função só. É claro que você podia estudar o problema variacional para um par de funções. Então, pega um funcional que come duas funções, o 1 e o 2, e aí eu vou ter um lagrangiano que depende de o 1, o 2, o 1' e o 2'. E aí você vai querer minimizar esse funcional. Na hora que você escrever isso, o que vai sair um par de equações parecida com essas aqui, onde você vai ter duas, né? Vai ter o del L, del U1, e aqui del L, del U1', e a outra del L, del U2, e aqui del L, del U2'. Então, quando você quer resolver um problema variacional por um par de equações, você vai ter um sistema de equações iguais a essas aqui, trocando y por cada uma dessas funções que você quer. Tem 3, 4, n funções, é o mesmo problema. E você podia considerar problemas onde o teu funcional depende de y, y', y duas linhas, aí você bota função de classe C4 aqui, você pode obter um funcional que depende até a quarta derivada e obter as equações de Euler-Lagrange para ele, tá? É uma coisa que, sei lá, um curso de cálculo das variações é bom, né? A gente faz tempo que não é oferecido no IMSS, é bem legal os alunos pedirem em algum momento, se interessarem pelo assunto, né? Então, vamos escrever as equações de Euler-Lagrange. Para isso eu vou precisar da derivada do funcional em relação a cada uma desses caras, né? Então, del L derivado em relação... Esse aqui é meu L que depende de t, o 1, o 2, o 1 ponto e o 2 ponto, né? Eu vou derivar esse cara em relação a o K, né? Então, como é que fica isso? Precisa tirar esse negócio aqui. Então, o del L, del UK, onde o K aqui vai ser 1 ou 2, né? Cada uma das funções coordenadas. Eu vou derivar em relação a UK aquela expressão. E aqui tem que tomar um cuidadinho só, né? Quem depende do que, né? O G e J, o I ponto, o J ponto, né? O I ponto e o J ponto não dependem de UK, mas G depende, né? G e J depende do ponto onde você está calculando a coisa. Então, o G e J aqui está calculado no ponto o 1 de t, o 2 de t. Então, na hora de derivar isso, vai ter... Tem um meio que eu estou esquecendo aqui o tempo todo, né? E ele vai fazer toda a diferença lá na frente, né? Então, isso aqui vai dar meio da soma. Se quiser botar um meio dentro da soma, pode também.
Aí vai ter as derivadas em relação ao K desses caras, né? Del G e J, del o K, vezes o I ponto, o J ponto. Tá bom? Então, esse cara está aqui, a derivada do L em relação ao uso K. Cada coeficiente G depende de o 1 e o 2. E agora tem que calcular a derivada, como é que era a equação, né? Vou precisar da derivada em relação aos UI ponto. E o que sobrar eu ainda vou ter que derivar em T, né? Então vamos lá. Del L, del UK ponto. Aí o G e J não depende desses caras, mas esses aqui sim, né? Se você fizer essa conta, isso é o del UK ponto daquela soma G e J, o I ponto, o J ponto, né? E aí vai aparecer um delta aqui, né? Quando você derivar, quando o K for igual ao I, salvo o primeiro e não o segundo, e assim sucessivamente. Vou pular um pouco essas contas, isso aqui dá exatamente a soma, aqui I e J indo de 1 até 2, aqui também. Vai dar só o GIK vezes o I ponto. Tá bom? Alguma dúvida nisso aqui? Essa derivada, como é que ela vai agir? Nesse cara não pega nada, ele é uma constante em relação ao U ponto. E aí aqui vai ficar o I vezes o delta desse cara, né? Porque, sei lá, é uma regra do produto. Se deriva um, copia o outro. Então vai ter um delta IK vezes o J mais o delta JK vezes o ponto I. E aí vai ter um meio na frente e você vai somar só quando o I e o J forem iguais. Cancela o meio, tá bom? E aí eu vou derivar isso agora em relação a T, né? E aí abre bastante, porque todo mundo aqui depende de T, né? Ah, tava pondo dele, peraí. Ponto. Esse cara. Aí vai ser, aqui vai ter uma selva, né? Porque a gente vai derivar esses caras em relação a T, então vai ter uma regra da cadeia, onde vai aparecer multiplicando, vai ter o del G, del U1, vezes U1 ponto mais del G, aquela coisa toda, né? Essas contas, eu não sei se vale a pena a gente escrever tudo, né? Mas se você fizer todas as contas, tá, assim, acho que dá para dar uma olhada nas notas nisso, tá suficientemente claro, né? Isso aqui vai dar a soma para I indo de 1 até 2, soma para J indo de 1 até 2, de quem? O I ponto, o J ponto, del GIK del UJ mais a soma dos GIK UI ponto. Tá bom? Essa aqui vai ir indo de 1 até 2. Então, bom, o que é a equação de Euler-Lagrange, né? Para cada K, então eu vou me preocupar, o que importa para a gente são esses dois aqui, né? Esse cara e esse. Tá bom? Então eu vou querer o quê? Vou querer que esse menos esse dê zero, né? E, bom, pode ficar meio chato fazer isso, né? Mas
Acho que, assim, são contas, né? Você vai agrupar um monte de termos e o truque todo é essa parcela aqui você desmembrar em duas, né? Vai escrever como meio ela mais meio ela e renomear uma das variáveis para outra e o que sobra no final das contas é o seguinte, né? Euler-Lagrange vai virar a seguinte equação, vai ficar soma para I e J indo de 1 até 2. De quem? De meio vezes del G e K del UJ mais del G JK del UI menos del GIJ do del UK. Essa é a equação certa para os símbolos de Christoffel, né? UI ponto UJ ponto mais essa aqui é a segunda parcela depois desse truque que eu falei, mais a GIK vezes o dois pontos I. E aqui a soma I apenas. Isso aqui igual a zero, né? Aqui que a gente tem. Se você multiplica pela matriz inversa, né, para cada K eu consigo multiplicar dos dois lados por GKR, se você quiser. Então, quando eu multiplico aqui por GKR e deixo essa soma, eu vou ter os deltas de Kronecker, né? E aí o que vira é o seguinte, né? Escrever já na ordem. Multiplicando então pelo cara inverso, eu vou ter, para cada K, eu vou ter U, dois pontos, K, mais, quando eu multiplicar pelo inverso aqui, pelo GKR em cima, o que vai aparecer vão ser exatamente as equações dos símbolos de Christoffel, a certa, que a gente demonstrou na aula passada, né? Então eu vou ter a soma em I e J, indo de 1 até 2, do GKR vezes esse cara todo, isso é o gama IJK vezes 1 ponto J ponto dando zero. Ou seja, se uma curva é um ponto crítico do funcional dado pela ação que é a energia da curva, essa curva satisfaz as equações das geodésicas e, portanto, então, todo ponto crítico do funcional de Euler-Lagrange é uma geodésica. Tá bom? O que vale, e é curioso, é a recíproca, né? Então, a proposição que a gente tem. Tá, não sei se valeria a pena a gente gastar tempo esmiuçando essas continhas, né? Elas estão nas notas, vocês podem conferir. Acho que não tem nenhum segredo, é regra do produto e o truque esperto que eu falei de quebrar esse cara em meio mais meio. Para quê? Para fazer aparecer o meio que está aqui com o meio daqui e juntar lá com a equação dos símbolos de Christoffel que a gente tem, né? Então, a recíproca é o seguinte. Vamos escrever de uma maneira bem preguiçosa, né? Geodésicas de M são pontos críticos máximos ou mínimos do funcional energia, né? Tá bom? Eu estou sem a janela do chat, eu não estou vendo se alguém está escrevendo alguma coisa. Não tem nada, ótimo. Quer dizer, ótimo não sei se é ótimo, né? Mas não tem. Então, beleza, como é que a gente demonstra isso, né?
que eu vou fazer? Eu vou mostrar que se uma curva é uma geodésica, então ela é um ponto crítico do funcional energia. E para isso, eu não posso pegar qualquer variação da curva. Por quê? Porque eu tenho que pegar variações da curva que tenham imagens contidas em M, né? Porque é fácil imaginar uma situação disso dar muito errado, né? Se você pega uma esfera, por exemplo, e pega uma curva que liga esses dois pontos, é claro que tem o segmento de reta que liga esses dois pontos é o menor, é o que vai ter menor energia, né? E aí o que acontece? Só que ele não vale. Por quê? Porque a imagem não está contida na curva. Então eu quero olhar dentre todas as curvas que ligam dois pontos fixos do R3, que tenham imagem contida em M, aquelas que são, dentre todas essas, eu vou mostrar que as geodésicas são pontos críticos, né? Porque eu podia pegar, quer dizer, dados dois pontos no R3, o ponto crítico do funcional energia para curvas que ligam esses dois pontos pode não ter a imagem contida na superfície. Está aqui um exemplo clássico, né? Então a gente precisa tomar um cuidadinho. Aqui eu vou olhar para um tipo especial de variação, né? Que são as variações admissíveis nesse contexto, ou seja, aquelas que têm a imagem contida em M, né? Então, para isso, eu vou olhar para uma família, vamos dizer, que seria as homotópicas da curva original que tem imagem na superfície, né? Então, eu vou olhar para uma F assim, tomando valores em M, né? Com as seguintes coisas. A F de t,0 é a minha curva alfa, que eu estou supondo ser uma geodésica. Vou querer que os extremos sejam fixos, né? Ou seja, F de AS é igual a alfa de A e F de BS é igual a alfa de B. Isso para todo S, no intervalo menos RR. Aqui podia ser intervalo aberto, tá? Talvez fosse mais confortável, mas tudo bem. A gente sabe derivar em fechado também, né? Então, o desenho que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte. Você tem que ter o intervalo AB aqui no plano. Aqui está o meu eixo da variável T. Aqui está o S. E aqui eu tenho o menos R. Então, eu estou olhando para esse retângulo. B e aqui A. E tenho lá minha superfície. Bom, então a F, o que ela faz? F de t,0 é minha curva alfa. Tá bom? Que eu estou pressupondo ser uma geodésica. Qualquer outra que eu pegar, qualquer outra linha, por exemplo, se eu pego uma coisa com R igual a constante, o que vai ser? Vai ser uma outra curva que sai dos mesmos pontos e chega aqui. Essa cor é horrível. Rosa, parece bom. Professor, Oi. nesse sentido, isso acaba incorporando um pouco a ideia de homotopia também. Isso, é o que eu falei. Aqui eu estou olhando... Bom, primeiro de tudo, né, eu estou supondo que a imagem da minha curva está dentro de uma parametrização, e a minha parametrização a gente está sempre partindo de um aberto conexo, simplesmente conexo em R2, né? Então a imagem de uma parametrização vai produzir sempre um aberto na superfície, que é um aberto simplesmente conexo. Então aqui eu tenho, de fato, que todas essas curvas que eu desenhei na superfície são homotópicas. É
é uma classe de homotopia da curva alfa. Nesse sentido, aqui sim, tá? O intervalo de homotopia é bem pequenininho, né? Aquele menos RR, pensa que é um epsilon, menos epsilon, epsilon. Tá bom? E aí o que a gente tem é essa coisa, né? Se você pega a derivada em relação a S, aqui ela é um vetor tangente normal, perpendicular ao eixo T, ele vai te produzir a direção variacional dessa F, né? O del F del T é o vetor tangente em cada ponto da curva. Por exemplo, se eu olho o del F del T num ponto desses amarelo, vai ser o vetor tangente à curva no ponto correspondente. E o del F del S é o cara, vamos dizer assim, transversal aos vetores tangentes. Não garanto que é ortogonal, né? Eu não sei se a F preserva ângulos, tá bom? Mas é nesse sentido. E aí o que a gente tem é aqui que eu achei o outro typo, né? A gente vai ter o funcional energia de cada uma dessas curvas, tá bom? O que é o funcional energia? Ele é, por definição, metade da integral de A até B do vetor tangente em cada ponto, né? Quem que é o vetor tangente à curva em cada ponto? É o del F del T no ponto ST e del F del T no ponto ST, né? Ou seja, é aquilo que eu falei, o del F del T é o vetor tangente em cada ponto e a energia da curva homotópica, né? Então, vamos pensar aqui nisso. Por exemplo, a energia dessa curva amarela é dada por esse funcional. A energia da curva cor-de-rosa é dada por esse funcional para S igual ao valor que você fixou aqui, né? Quando eu faço S igual a zero, eu tenho exatamente a curva laranja e eu vou ter o E de zero como sendo o funcional energia da curva alfa geodésica original. E é isso que eu quero provar que vai valer zero quando a alfa for uma curva geodésica. Então, qual que é o truque? Eu vou derivar isso aqui em relação a S no ponto S igual a zero. Tá bom? Então, quem é E' de zero? Ou seja, isso é o DDS quando S igual a zero. Professor, Oi. não devia ser F de TS? Ah, certamente. Muito obrigado. Eu escrevi aqui na ordem alfabética e não, né? É TS, tá? O T é o primeiro parâmetro, é o parâmetro da curva, e S o quanto eu me afastei da curva alfa original. Obrigado. Tá? É isso aqui. E aí, bom, aí é derivar, né? Como é que você deriva isso aqui? De novo, estou derivando em S uma função que está em uma integral em T, a derivada em S pula para dentro, né? Então isso aqui vai ficar, você escreve como sendo o quê? Vai dar a integral de A até B. Quando eu derivar em relação a S, vai ficar o seguinte, né? Eu vou ter, tem o meio, aí com a regra do produto, o cara aqui é o mesmo, sai um 2, então matou o 2, né? Eu vou derivar um deles em relação a S e o outro fica quieto. Então vai ser o produto do del... Eu vou escrever com derivada com índice, vai. FST ou TS, para ser bem claro, né? Estou derivando primeiro em S, depois em T. No ponto S igual a zero. Bom, isso é importante. E aqui, quem que é o del F del T quando T for igual a zero? Quando t igual a zero é alfa de t, então a derivada é o alfa', né? Tá certo? Agora vamos ver como o fato da curva ser uma geodésica vai me ajudar a concluir que esse cara é zero. Vamos seguir com a conta aqui. Tá clara a estratégia? Esse é o argumentinho que você faz com problema variacional, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou, primeiro de tudo,
passar a derivada em t para o lado de lá, para ter um alfa duas linhas. Por quê? Porque eu quero usar a hipótese de que minha alfa é uma geodésica. Então, a informação vem do alfa duas linhas. Passando essa derivada para o lado de lá, como é que vai ficar isso? Eu vou escrever integral de a até b. Então vamos lá. Para passar essa derivada, eu vou passar a derivada em t. Então eu vou escrever isso como del t. Vou fazer um rascunho aqui, né? O del f del s pelo alfa linha. Tá bom? O que é isso? Isso é o fst alfa linha, que é o que eu tenho ali, mais o fs alfa duas linhas. Tá. Então, esse cara é esse menos esse. Então, vai dar o del t do produto fs em t0 com alfa linha de t menos a derivada em relação a S no ponto T0 com alfa duas linhas. Tá bom? Tudo isso dt. E aí é o seguinte, né? Vamos apagar isso aqui que não precisa. O que vai acontecer aqui? Bom, estou derivando em relação a t, integrando em relação a t. Esse termo é fácil calcular a integral, né? Então isso aqui vai ficar exatamente o fs em t0 alfa linha de t, quando t for igual a t igual a b menos t igual a menos essa integral. fs t,0 alfa duas linhas. Tá bom? Esse termo aqui, eu juro para você que é zero. Vocês concordam comigo ou não? Quem que é a derivada em S da f no ponto t,0? A gente está pedindo que esse cara seja constante, né? Quando você substituir o t igual a A e t igual a B, a f é constante, né? Ela não depende de S quando o t está fixo igual a A e t está fixo igual a B, ou seja, é um jeito de dizer que os extremos estão fixos, né? A derivada em relação a S aqui não tem, tá bom? E a outra coisa que é legal é o seguinte: o alfa duas linhas, em princípio, ele... O que eu posso dizer? A alfa duas linhas é uma geodésica, né? Então, desculpa, a alfa é uma geodésica. Então, o alfa duas linhas, ele é sempre normal à superfície. E o del f, del s no ponto t0, o que vai acontecer? Ele vai ser... Isso aqui é uma aplicação do R2 na superfície. Então, o del f, del s e o del f, del t são sempre vetores tangentes. Então, isso já me permite rapidamente dizer que isso aqui é zero, né? Ou, de outra maneira, como esse vetor aqui sempre é um vetor tangente à superfície, o produto escalar dele com alfa duas linhas ignora a parte normal à superfície. Então, a gente pode escrever isso de um jeito mais elegante assim, né? Como esse cara é tangente, o produto escalar com alfa duas linhas só leva em conta a parte tangente a alfa duas linhas. E quem que é a parte tangente a alfa duas linhas? Derivada covariante. Então isso aqui vale geral, né? Aí, por hipótese, como alfa é geodésica, isso aqui é zero. E, portanto, essa conta toda, essa integral é zero, ou seja,
a derivada do funcional energia no ponto S igual a zero é zero. Portanto, uma geodésica é um ponto crítico do funcional energia, que era o que a gente precisava mostrar. Aí você fala, bom, mas é um ponto crítico do funcional energia. E do funcional comprimento? Bom, se você tem que a tua superfície... A gente tem... Não precisa ser superfície de tipo espaço, não, né? A gente tinha o seguinte, né? O comprimento, o funcional comprimento, né? O comprimento de uma curva no intervalo AB, a gente demonstrou isso, ele satisfazia essa propriedade aqui, né? Era 2, aí o tipo causal da curva, isso vale para qualquer curva no R3-Ni. B menos A o comprimento da curva, aqui era a funcional energia da curva. O que acontece? Se você tem um ponto crítico do funcional energia, você vai ter um ponto crítico automático do funcional comprimento, né? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Fala. Eu ainda não entendi muito bem por que a gente conseguiu usar o argumento só para aquela variação específica. Por que a gente não... Porque para mostrar que é um ponto crítico do funcional energia, me parece que você teria que mostrar que aquilo valeria para qualquer variação admissível, né? Isso. É que tem que tomar um cuidado, né? Com qualquer depende do ambiente que você está olhando. Se você pega qualquer variação admissível, né? Se eu pego uma alfa, se eu tomo essa variação aqui, por exemplo, alfa de t, né? A gente estava com o parâmetro t, mais s vezes eta de t, mesmo que eu peça que eta aqui vai ser uma função, o valorzinho em R3-Ni, né? Mesmo que quando t igual a A e t igual a B seja zero, eu vou ter curvas que têm os mesmos extremos da curva alfa, mas eu não garanto que para qualquer eta eu vou ter que a imagem disso está na superfície M, né? Certo, e tomando do jeito que você tomou essa função f, você consegue sempre garantir que vai estar em M. E vai ter todas as variações admissíveis que a gente gostaria de ter. Eu estou pegando f como sendo uma função qualquer do produto cartesiano do intervalo da curva original com um outro intervalo centrado na origem, tomando valores em M. Então eu estou pegando aqui todas as variações admissíveis que tenham imagem em M. Porque eu quero mostrar que ele é um ponto crítico do funcional energia quando eu estou restrito a curvas que ligam aqueles pontos e tem a imagem em M. Entende? Porque, em princípio, a conta toda ela está acontecendo no R3 e eu não tenho, se eu tomo uma variação arbitrária desse jeito, eu não tenho mais controle. Eu posso estar procurando ponto de máximo fora do domínio que eu estava proposto, né? Sei lá, voltando lá no cálculo 2, tem um problema de multiplicadores de Lagrange que você está procurando ponto crítico fora da condição de, né? Gradiente é zero, e aí você fala, o gradiente é zero, legal. Então esse é o ponto de mínimo, só que esse é um ponto que está no interior da região delimitada pela curva, que é a restrição de fato do problema, né? Então eu preciso tomar variações que tenham imagem em M. Então desse jeito a f é uma função qualquer, a única coisa que eu estou pedindo é que no t igual a zero, assim como estava aqui, né? Se eu escrevo isso, eta é uma variação qualquer, quando eu faço s igual a zero eu estou sempre na curva alfa, como antes. E a única coisa que eu estou pedindo é que, quando o S for zero, eu pego a minha curva alfa original. Essas condições estão me dando extremos fixos e mais nada, né? Então é só, essa exigência aqui é só para garantir que eu estou tomando variações
admissíveis de verdade, que estejam em M e não corra o risco de estar procurando ponto crítico da superfície fora da superfície, né? Curvas. Estou procurando curvas na superfície que são pontos críticos e tem uma solução que não está na superfície. É aquele desenho que eu tinha feito, né? Se você pega uma curva assim, como alfa de t, e olha para isso na esfera, onde eta é uma função qualquer no R3, você dançou. Na hora que você for minimizar o funcional, você vai obter um segmento de reta que não está contido na superfície, na esfera. Tá bom? Então essa é a condição só, é uma função f qualquer, que eu estou pedindo é o básico para ela ser uma variação admissível que chega em n. Tá bom? Então, basicamente é isso, né? Quando você tem... A gente sabe que geodésicas são curvas que têm comprimento constante, né? O alfa linha é sempre ortogonal ao alfa duas linhas. E aí é isso, né? As geodésicas de tipo espaço numa superfície, no R3 elas vão minimizar o comprimento, vão ser pontos críticos do funcional comprimento, minimizando o comprimento. Tá bom? Então, a gente tem só mais 5 minutinhos, né? A gente podia fazer algum exemplo. Vamos fazer um exemplo com superfícies de... Plano não tem graça. Vamos pegar uma superfície de rotação, tentar fazer esse exemplo rapidamente, né? Caracterizar as geodésicas de superfícies de rotação e, assim, eu não sei se tá bom ou claro o suficiente que isso aqui te dá uma máquina para calcular os símbolos de Christoffel de uma superfície, né? Você olha para as curvas que você escreve a equação de Euler-Lagrange. Na hora que você escreve a equação de Euler-Lagrange, você vai ver que ela vai ter uma cara com essas coisas e você pesca o termo que tem... Cadê a equação da geodésica? Você vai ter uma equação com essa cara para o Euler-Lagrange. Por unicidade, você sabe que o coeficiente que tiver na frente desses produtos das derivadas de primeira ordem vão ser os símbolos de Christoffel daquela parametrização. Então, você não precisa ficar olhando para segundas derivadas e pode determinar símbolos de Christoffel a partir dos problemas variacionais. É isso que eu queria tentar fazer com esse exemplo aqui, né? Superfícies de rotação, tá? Então pega uma curva sigma em R3 todas as condições boas, né? Suave, regular, injetora, e supõe que ela está contida num plano que vai deixar com que eu faça a rotação dela em torno do eixo Z, né? Por exemplo, ela está contida no plano XZ, e vou pedir a condição técnica f de 1 maior que 0 para garantir que ela nunca toca no eixo Z, garantindo que é regular a superfície de rotação, né? Eu vou querer que ela não seja de tipo luz também, porque senão problema na certa, né? Então, pega x de uv, a parametrização desse jeito, né? f de u cosseno v, fu seno de v e g de u, tá bom? Então essa é a superfície de rotação, vamos dizer assim, rotação euclidiana da curva sigma em torno do eixo z, né? Se você calcular os coeficientes da primeira forma fundamental, a métrica, né, o ds2 vai dar exatamente o tipo causal da sigma du quadrado mais fu também quadrado dv2, né? Você deriva em relação a v, vai dar o fu quadrado, toma o produto interno, calcula a derivada em relação a u, você vai ter... vamos pedir a unitária, tá? Velocidade unitária para dar isso aqui mesmo, né? Tá bom?
Então, beleza. Então, se você escreve alfa' de t como sendo uma curva x, u de t, v de t, eu vou querer dizer quem são essas geodésicas. Quem que vai ser o funcional energia, né? A energia de alfa vai ser metade da integral sobre esse intervalo, vamos chamar de I', né? Um outro intervalo J aqui. Vamos dizer que alfa está indo de um certo intervalo I' em x de u. X é uma parametrização, essa aqui. Vai ser a integral desse cara aqui, né? Onde quem é o du? Du é o linha dt. Então, du quadrado, linha quadrado, dt quadrado. Então, vai ficar epsilon sigma, o linha ao quadrado, mais esse cara vai ser fu quadrado, v' ao quadrado de t. Lembra que o f é f de u de t aqui agora, né? V' de t ao quadrado, tudo isso dt. Então, você tem o funcional energia. E aí, quando você escreve o lagrangiano, é esse cara aqui, né? E aí, na hora que você escreve as equações de Euler-Lagrange, que é fácil nesse caso, você determina todos os... você vai determinar as equações das geodésicas. Então, as equações de Euler-Lagrange, vamos dizer, del L, del U, menos ddt, del L, del U' igual a zero, é puramente escrever. Ó, veja, esse cara aqui vai depender de U aqui, vai aparecer um F', uma coisa assim, né? Então, eu vou fazer as contas rapidamente aqui, vai dar U duas linhas menos epsilon sigma F de U, lembrando que é um U de T, F' de U, V' de t ao quadrado, igual a zero. E a outra equação, né, derivando, olhando para a função v, del L del V ddt, del L del V' em zero, isso vai te produzir a outra equação das geodésicas, que é V' mais duas vezes F' de U sobre F de U, U' vezes V'. E aí, com isso, olha que bacana, se você comparar essas equações das geodésicas, você sabe exatamente quem são os símbolos de Cristófilo, né? Volta lá na equação da geodésica, rapidinho. Eu sei que já passamos 1 minuto da hora, mas vamos lá. Então aqui, ó, o que aparece? Os caras U vezes V, U' vezes V', você vai ter o gama 1, 2. E aí você vai ter o U e o V controlados pelo K igual a 1, K igual a 2. Então, olhando para essa expressão, você rapidamente mata tudo, né? Você descobre quem são os termos, os símbolos de Cristófilo não nulos, ó. Aqui eu tenho o V' ao quadrado, então esse cara é o gama 2, 2 na primeira equação, que é a equação com duas linhas. Então, gama 1, 2, 2 vai ser esse cara aqui, menos epsilon sigma fu F' de U. Tá certo? Na segunda equação, você só tem U', V'. Então, você vai ter o gama, se a segunda equação gama 2, 1, 2 igual a duas vezes a... Bom, o 2 sai da fórmula, né? F' de U sobre F. E o resto é zero. E aí, com isso, você consegue, tendo símbolos de Cristófilo, fazer tudo, né? E resolver, por exemplo, aqui é fácil de resolver as equações das geodésicas, né? Por exemplo, se você tem que U' é zero, né? Se você olha para V constante. Se o V for constante, aqui morreu, aqui morreu, aqui morreu. Então, eu vou ficar... Se o V for constante, eu vou ter U duas linhas igual a zero. Então, uma das
soluções das equações das geodésicas é x na primeira coordenada uma função linear e na segunda uma constante. Se eu ponho uma função linear na primeira coordenada, o que eu vou ter IV constante, o que eu vou ter é uma cópia da curva, né? Um meridiano com uma certa rotação de um ângulo V0 ali. Se você faz no final U igual a constante, aqui morreu, você vai ter esse cara vezes V' igual a 0 e U igual a constante morreu aqui. Então aqui vai te dar que o V duas linhas tem que ser linear e ele não pode ser identicamente nulo, porque senão U' e V' simultaneamente 0 já era, né? Então eu vou ter que o V vai ser uma função linear não nula e a condição que eu vou ter é exatamente que esse cara aqui seja 0, ou seja, como f é estritamente positivo, f' vai ser 0. Então, quem são as geodésicas de uma superfície de rotação? Ou V igual a constante e U linear, portanto as curvas verticais, os meridianos dessa superfície, ou as curvas U igual a V igual a constante, U igual a constante, mas que f' de U seja 0, ou seja, os pontos que estão, as curvas que são paralelos dessa superfície de rotação, em analogia com latitude e longitude da esfera, os paralelos que são pontos críticos da função f, ou seja, os pontos, intuitivamente, os pontos que estão mais longe ou mais próximos do eixo z da tua curva, tá bom? Então, com isso, você consegue caracterizar totalmente quem são as geodésicas das superfícies de rotação em torno do eixo z, no R3Ni, né? Claro que, por exemplo, se o f' for constante igual a 0, você vai ter uma superfície que é um cilindro, tá bom? E aí isso mata o problema. E passei 5 minutos do horário, peço desculpas, sobrou um pouco de gente aí. Na aula que vem eu vou tentar avançar um pouco, fazer talvez mais algum exemplo, alguns exercícios de geodésicas e tentar falar já do teorema fundamental das superfícies, né? Um análogo ao teorema fundamental das curvas. Dado curvatura e torção, determinamos a curva. O que eu preciso dar como prescrito para determinar uma superfície no R3Ni a menos de posição dela no ambiente, a menos de um movimento rígido do ambiente. Tá? A gente já tem todos os elementos para fazer isso. Vai precisar do teorema de Frobenius, eu falo rapidinho o que ele é, para a gente ter um contexto melhor, tá bom? Então, para o pessoal que sobrou, peço desculpas que eu estourei o horário, alguém precisou sair, mas a gente se vê então na próxima aula, na quinta-feira. E para quem está aqui, se quiser perguntar mais alguma coisinha, estou à disposição. Para os outros, obrigado e tchau, tchau.